Olá. Então, né, a situação do Brasil está ficando cada vez mais grave, né, por inúmeros motivos, né, em relação à censura, à repressão, né, do Estado contra manifestantes, né. Eu vi uma notícia que falava que um pastor foi preso por estar nessas manifestações contra o Lula, né. Também o índio foi preso, né, foi por uma ordem direta do Alexandre de Moraes, né, como sempre ele que tem feito, né, essas milhares de prisões ilegais, né? Enquanto isso, o MST invade supermercados, fazendas e realmente nada acontece. Muitas pessoas estão falando que os assaltantes estão ficando mais animadinhos, né? Porque realmente com esse novo governo aí que vai entrar a partir de 1º de janeiro, né? É de se esperar realmente que o Lula dê muito auxílio para assaltantes, né? Bandidos, assim, que praticam realmente crimes de verdade, né? Porque se você tem se você tem um ladrão como presidente, um ladrão vai falar, vou roubar o que eu quero, né? Então o cara lá, o ladrão que está lá no poder vai me ajudar, né? Então realmente fiquem aí com muita cautela, é óbvio, não vai ser em todos os lugares que a criminalidade vai aumentar muito, porque o Lula ele não tem controle sobre a PM, então isso é uma coisa que entristece muito a esquerda, né? Por isso que a esquerda ela é tanto contra a polícia militar, porque a polícia militar ela está fora do controle da União, ela é uma polícia estadual, né? Diferente da polícia federal, né? Que é, enfim. Então você tem todos esses aspectos negativos acontecendo no Brasil. E a hora aquilo, né, de fazer uma reflexão, né, que hoje nesse canal eu já defendi que é uma forma de resistência é a sonegação, né, como o Daniel Fraga falava, a melhor forma de protesto é sonegação, não é ficar em frente de quartel, não é ficar protestando contra o Lula, a melhor forma de protesto contra um governo ilegítimo, né, que o governo do Lula é ilegítimo, ele é corrupto, ele é ladrão e ele está sendo claramente ajudado, né, pela sua quadrilha lá do STF, né, pelos seus capangas, né, que aquilo ali já deixou de ser uma instituição há muito tempo, né, aquilo ali é uma quadrilha, né, é uma organização criminosa, uma máfia voltada para favorecer o Lula, né, um ladrão também, que obviamente foi condenado, e é o que, olha só que engraçado, né, o Papa, que, que de cristão não tem nada, esse Papa, o, o Papa argentino, né, o Papa Francisco, veio falar que o Lula foi preso com base em fake news. Como ele foi preso com base em fake news se tinha realmente ali um processo, se tinha provas, né? As condenações do Lula, todas as provas, isso existia. O que foi discutido no processo, na verdade, lá no STF, é se o Moro era ou não um juiz imparcial, né? Então não é que o STF não declarou que as provas eram falsas, que tinha fake news, né? O STF não declarou nada disso não. O STF falou que o Moro era parcial. Isso na visão dos caras lá, né? Do Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Lewandowski, os caras que sempre votam favorável ao PT, né? Então, realmente como eu falei, é uma quadrilha, né? Eles sempre colocavam o dedo deles em questões que eles não deveriam sequer comentar, né? Porque se você for olhar, é uma corte constitucional, ela serve para julgar leis inconstitucionais, né, se as leis são inconstitucionais ou não, e aplicar a lei, e não em fazer ativismo judicial, que eles têm feito sempre, né? Então, por todos esses motivos, sim, a melhor forma de protesto é sonegação, porque você tira o dinheiro do Estado e você pode, com esse dinheiro sonegado, investir em outras coisas, ganhar mais dinheiro, né? Você retém o dinheiro que está sendo roubado, né? Então, candidato do Novo diz que imposto é roubo e sonegação é legítima defesa. O candidato a deputado federal pelo Novo em Minas Gerais, o professor universitário Denis Xavier, isso aqui é notícia antiga, tá? Então ele é ex-candidato, né, porque a eleição já acabou, né? O Denis Xavier tem feito campanha com base no mote de que imposto é roubo e que sonegação fiscal é um ato de legítima defesa.
aí tá aqui, um crime. Não é um crime, né? Porque o crime é tudo que atenta realmente contra alguém. O Estado, ele é ilegítimo, né? A República Brasileira, ela é ilegítima. Então, não há o que se falar em crime. É a mesma coisa lá do Estado da Sérvia falar que Kosovo não existe e que isso é um crime. É um crime? Ah, beleza, legal. Não nos importamos com que a lei sérvia diz sobre o nosso Estado, né? Por isso que eu digo também que secessão é uma alternativa, né? Porque aí você não manda dinheiro para todos esses parasitas, né? Você já descentraliza o poder, né? O pessoal fala, ah, não, mas tem que respeitar os impostos. Vocês sabem que a grande maioria das brigas, das lutas, das revoltas que aconteceram ao longo dos anos na Europa é tudo por questão fiscal, né? Tudo por questão de impostos. Você vê lá o João Sem Terra, né? Ele queria tributar muito, queria pegar muito as propriedades das pessoas, que ele acabou ficando sem terra. Por isso que o João Sem Terra, porque teve uma rebelião, as pessoas começaram a se rebelar, né? E aí ele acabou sem terra. Porém, é aquilo, né? Como ele era um monarca, a esquerda fala que ele não era um governo legítimo. A esquerda sempre usa esse argumento, né? Ela acha que uma democracia republicana é um governo legítimo, você tem que obedecer. Por isso que eu digo, democracia é um grande vilão, né? Moderno, porque você é um governo autoritário, é um governo que censura, mas é uma censura democrática, né? Eles dão esse argumento. Você pode defender qualquer outro tipo de sistema, um sistema municipalista, né, em que você não tem mais o controle todo da União, né? Aí você descentraliza totalmente as políticas, né, no caso de Estado, né, em vários países durante a história você tinha esses governos pequenos, né, que hoje em dia a grande maioria dos governos pequenos na Europa são paraísos fiscais, né? Na verdade, aquilo que o Milley fala, não existe paraíso fiscal, o que existe são infernos fiscais, né? Na verdade, existem paraísos fiscais porque existem infernos fiscais, né? O Milley, o candidato à presidência da Argentina em 2023, ele fala justamente isso, né? Que na verdade não é paraíso fiscal, né? Não é paraíso fiscal, na verdade inferno fiscal que a grande maioria dos países vivem, né? E que, óbvio, se todos os países adotassem o sistema desses paraísos fiscais, não ia ter paraíso fiscal, ia ser todo mundo igual, ia ter menos governo, ia ter mais autogoverno, autogovernança, né? As duas expressões constam do seu material em redes sociais e são repetidas por ele em entrevistas. Ele é adepto da ideologia liberal? Não, isso não é ideologia liberal, isso é ideologia libertária e que não é que defende o Estado mínimo, isso daqui defende a anarquia, né? Isso se define como um defensor radical da liberdade. Defensor radical da liberdade, aí tá certo. Uma das coisas fundamentais para a gente mudar a política brasileira é começar a chamar as coisas pelos nomes que elas devem ter. O que diferencia o roubo de uma contribuição? A ausência de consentimento. No imposto você é obrigado a pagar, independentemente de aceitar ou não. Diz ele, que é professor de filosofia da Universidade Federal de Uberlândia. Olha só onde você vai achar, né? Um cara desse, né? E ex-coordenador da assessoria do Novo na Câmara dos Deputados, né? Olha só, o cara ele é professor de uma universidade federal e tá falando a verdade, né? A pessoa fala, nossa, mas que hipocrisia, não sei o que ele é professor do Estado, não sei o que. Se não fosse ele, ia ser outra pessoa, né? Então, na verdade, isso é para subverter mesmo. O Estado ele tem que ser, a gente tem que infiltrar o maior número de pessoas possível dentro do Estado para reduzi-lo mesmo, né? Esse é um dos motivos aí de apoiar a votação, né? Apoiar o voto, apesar de ter libertário que não vota, né? Mas eu acho que o voto é válido, ele não vai mudar nada, eu não acho que, nossa, eu vou votar nesse candidato aqui, ele vai fazer milagres. Não, na verdade, eu defendo o voto por defender o voto. É uma coisa que vai acontecer mesmo, porque o voto é obrigatório, mais um absurdo. Eu não quero pagar multa, não quero ter que ficar me apresentando no local. No dia de voto mesmo, que se foda. Não tem outra alternativa, né? Isso tem que ser feito.
uma coisa que eu nem sei, na verdade, se o meu voto vai ser né, ele é computado para certos candidatos, eu não sei, não vejo. Não é igual nas eleições europeias que você marca um negócio no papelzinho lá, ou enfim, você bota numa urna, você não sabe, na verdade, não dá para confiar, né? Se o seu voto vai ser realmente para esse candidato, se vai ser realmente apurado para esse candidato, né? E, então, assim, mas enfim, é aquilo, né? Em via das dúvidas, né? Se você mora perto da sua sessão eleitoral, você vai lá e vota e já dá o foda-se para isso. Depois disso é só 2 anos depois, né? Porque vem as eleições municipais, aí 4 anos depois vem as eleições federais, né? Então, enfim. Então, assim, o cara ser professor de universidade, na verdade, isso aí é mais, eu acho que eu defendo muito isso, acho que da mesma forma que eu defendo ANCAPs na Receita Federal que não, façam atos de roubo, né? Que eles se ausentem disso, né? Que eles deixem de exercer essas funções de roubo ou que retardem ao máximo, né? Então, assim, não é que não, isso aí na verdade é uma falácia da esquerda, né? A falácia da esquerda. Não, você é isso, você é aquilo, você mais trabalha para o Estado. Não, se o cara trabalha para o Estado, pode ter certeza que ele quer destruir o Estado por dentro, né? Esse é um dos grandes argumentos, né? O anarquismo, né? Se você for pegar bem o anarquismo, sempre foi assim, né? Sempre foi no sentido de tentar destruir o Estado dentro dele mesmo, né? Infiltrando-se, né? Dentro da organização estatal. Mas isso aí, na verdade, é aquilo, é sempre uma falácia, né? Só que o cara é professor de filosofia, né? Então eles vão poder dizer que é qualquer um, né? Para o candidato, sonegação é um movimento natural de quem é pilhado pelo Estado. Da mesma forma que alguém tenta esconder um objeto de valor de um assaltante. Concordo. É aquilo. Se um assaltante chegasse e você falasse que vai te roubar o seu celular, ele fala assim, mas isso aqui eu vou destinar para caridade, vou para alimentar pessoas pobres. E você falar não, e ele prosseguir no assalto e te roubar, continua sendo roubo. Não é porque o cara vai destinar isso a uma outra causa que deixa de ser roubo. O Estado faz a mesma coisa, só que o Estado ele tem o quê? Ele tem um aparato legal, que não tem nada a ver com justnaturalismo, né? Que é o direito natural, que é o verdadeiro direito, que é escrito por, você pode dizer, por burocratas. Então, óbvio, o burocrata ele vai querer que as pessoas sejam roubadas para que ele consiga receber um salário, porque aí vem do Estado, vem desses agentes da Receita Federal que roubam o dinheiro das pessoas. É lógico, ele vai criar uma lei para punir essas pessoas, é óbvio. Isso aí é aquilo, né? É o cara querendo criar leis para afetar pessoas. É igual o sujeito que cria leis anti-liberdade de expressão para não ser criticado. O poder, as leis positivadas, nada mais do que são do que algo que o Estado cria para se proteger de uma revolta e das pessoas, né? Aí você fala, então deveria ser acabado o crime de roubo, o crime de homicídio. Não, isso aí existe desde a antiguidade, né? Você pega os 10 mandamentos, eles são o que eu chamo de justnaturalismo, é um justnaturalismo divino, né? Ele vem de Deus. Deus deu uma mensagem para o homem que você não deve roubar, você não deve matar e você não deve fazer lá diversas ali, não cobiçarás mulher alheia, né? Enfim, não cobiçarás, enfim, tem lá vários mandamentos, né? Vocês sabem, enfim, não vou discorrer sobre eles. E isso é uma lei natural divina. É uma lei natural, ela não vem de um Estado, ela não vem de uma organização, ela simplesmente vem, né? A gente sabe de Deus, né? Se você é cristão, ela vem de Deus e você deve respeitar esse regramento, porque esse regramento é o que vai fazer você ser uma pessoa boa, né? Se você respeitar, né? Então isso não vem do Estado, o roubo, crime de homicídio, isso aí são crimes, na verdade, antigos. Porém, a própria Bíblia, em diversos pontos, ela é favorável à sonegação, favorável ao desrespeito à autoridade, que não seja uma autoridade cristã, né? Que não seja alguém
que não seja cristão. Tem vários ateus aí espalhados pelas organizações do Estado, né? E o cristianismo raiz, ele é um cristianismo anti-Estado, né? A Cavalaria dos Templários, ela era uma organização miliciana, eles eram milicianos. Por isso que a esquerda odeia tanto os Cavaleiros Templários, né? Porque eles não eram do Estado, eles eram da igreja, né? Os Cavaleiros Templários, eles eram milicianos, eles eram uma organização de paramilitar, né, que falam, era uma organização além que estava fora do controle estatal, né? Então, eu acho isso muito engraçado mesmo, né? E ele está totalmente correto. Não sejamos hipócritas. Qualquer pessoa que tem algum grau de sanidade nesse país tenta escapar das garras do Estado. Quando digo que sonegar é legítima defesa, é como encontrar quando digo que sonegar é legítima defesa, é como encontrar qualquer ladrão de rua. Isso se agrava, argumenta, com mau uso do dinheiro dos impostos. Quando você observa a quantidade de impostos que alguém paga no Brasil e a farra que é Brasília, isso sim me preocupa. Enfim, tem vários argumentos aí para defender a sonegação. Acho que esse é o que é irrefutável, Eles sempre vão tentar tirar um exemplo aí, não, mas isso aqui é lei, não, mas isso é lei estatal, o Estado vai usar uma lei para se proteger, né? A Receita Federal é a maior organização criminosa aqui dentro, que está em atividade no Brasil. Até o PCC, o PCC, ele te rouba, mas ele não está te roubando sempre, a Receita Federal está te roubando a toda hora, né? E o mais engraçado é que, por exemplo, pessoas como Lula, que devem à Receita Federal, eles têm ali os amiguinhos dele no STF que até nisso ele não tem que pagar, né? Então ele não é preso, ele não é condenado, ele deve a Receita, mas os caras, não, você não deve a Receita. Então, assim, fica aquilo, né? Por que você vai pagar imposto se a Receita não pode cobrar dinheiro dos poderosos, mas de você pode, né? Então, assim, o Lula, que é realmente um ladrão, ele roubou, ele desviou dinheiro que era dos outros, né? Porque ele é um cara que estava dentro do governo, ele assaltou os cofres públicos, que na verdade não deveria se chamar cofres públicos, deveria se chamar o quê? Dinheiro do pagador de imposto, dinheiro do contribuinte, dinheiro de pessoas que mais pagam tributo nesse país, né? Que você pega os estados, aí São Paulo, Sul, Sudeste, né? Enfim, são os estados que mais pagam, então são as pessoas ali que mais são lesadas. Aí você vai ver o mapa de pessoas que menos votam em Lula, são justamente, né, dos estados aí que mais arrecadam para a União, né? Então as pessoas não estão muito felizes, né, com essas regras aí não, né? Você pode meio que dizer isso aí, né? Enfim, é isso. Acho que esse é um argumento muito forte. Acho que sonegação não é nada, moralmente ninguém consegue apontar nada de errado, porque eu não reconheço república, ninguém deveria reconhecer a república, né? A república foi um golpe, que depois de 100 anos eles fizeram um plebiscito para saber se as pessoas queriam ou não uma monarquia ou uma república. Depois de 100 anos, o pessoal já foi doutrinado nas universidades, né? Enfim, que monarquia era ruim, que a república é boa, né? Depois de 100 anos, não, monarquia perdeu mesmo, né? Assim, por favor, né? Já começa aí, né? República já é um golpe, né? Aí você tem essa monarquia, essa republiqueta, né? Aí você fala, não, o sistema todo não me representa. Você vai falar, atos democráticos, atos golpistas. Cara, a república é golpe. Você está falando do quê? República é um golpe. A República Brasileira ela é fruta de um golpe de Estado. Em 1930, o Getúlio Vargas deu um golpe. Que é mais país que já teve golpe? O que é a pessoa pedir por uma separação, sair dessa porcaria, né? Separar a região, ficar independente, né? País que já teve tantos golpes de Estado, dois deles, inclusive, foram defendidos pela esquerda, são defendidos pela esquerda hoje, né? Que é o golpe na monarquia e o golpe de 1930 pelo Getúlio Vargas, né?
Aí eles choram tanto por 64, mas você foi um dos golpes de Estado que teve. Né? Enfim, é isso. Espero que gostem desse vídeo. Notícia de um candidato antigo de um candidato do Novo aí, né, antiga, sobre o candidato novo. As eleições já passaram, mas esse é um argumento que deve ser defendido, independente se o cara ganhou ou não as eleições. É um argumento que, nessa atual situação que o STF ele fechou o Congresso, né, a gente sabe que o STF fechou o Congresso Nacional, é uma forma direta de combate ao governo, de não reconhecimento. Né? A gente tem que usar muito esse argumento. Eu não reconheço o Lula, não reconheço o STF, não reconheço a República Federativa do Brasil. O meu governo, o meu estado não é esse. Eu não reconheço. Eu não reconheço esse governo que foi fruto de um golpe. Então falar que o que eu estou fazendo é golpe é um absurdo, porque essa estrutura ela já é golpista. Né? Vocês querem falar do golpe? Que golpe? Né? Vocês são fruto de um golpe. Vocês deram um golpe. Né? Enfim. Curtam meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem e comentem aqui embaixo. Compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais.